Olá, aqui é Paulo Raz e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E você sabe o que é necessário para avaliar corretamente o investimento, qualquer que seja ele, seja ações, seja fundos imobiliários, seja imóveis ou até mesmo sejam empresas físicas, sejam commodities como ouro, como petróleo ou até mesmo criptomoedas como Bitcoin, Ethereum ou até mesmo uma Doge ou Shiba Inu. Se você não sabe, hoje eu vou te falar sobre uma das melhores técnicas de avaliação de ativos de investimento financeiro, que é a técnica de valuation. E valuation é uma técnica empregada pelos maiores investidores do mundo, pelos maiores bancos, pelas maiores empresas para realizar as suas operações de investimento, seja comprando um ativo físico, seja comprando uma empresa, seja comprando ações, comprando fundos imobiliários. Para qualquer tipo de ativo você pode usar uma ferramenta chamada valuation. E valuation significa que cada ativo tem um valor, cada ativo pode ser precificado, ou seja, pode ser dado um preço a esse ativo. Só que esse preço não é basicamente o preço de mercado, não é o preço que ele está sendo negociado no mercado, como por exemplo você vê na bolsa de valores as ações sendo negociadas e os preços das ações sobem e descem a todo momento. Da mesma forma você tem os fundos imobiliários que têm seus preços, suas cotações subindo e descendo ao sabor do mercado. Mas a questão fundamental que os investidores procuram, que essas grandes corporações, que os grandes investidores procuram, qual o valor real, qual o valor intrínseco que essa empresa tem, que essa ação tem, que esse fundo tem, para eu saber qual o melhor momento de comprar, se ela está cara hoje, se ela está barata, se eu posso investir o meu dinheiro nela. Então, uma das ferramentas utilizadas para esse tipo de análise é a ferramenta de valuation. E valuation tem esse nome justamente porque vem do inglês, mais especificamente significa que você vai procurar o valor real de um determinado ativo. E claro que o conceito de valor real precisa ser mais bem definido, porque de fato não existe um valor real para um certo ativo. Porque de fato valuation é uma estimativa. Você faz uma estimativa de quanto uma empresa, um ativo, uma ação, um fundo, uma commodity, uma startup poderia estar valendo a partir dos resultados que elas podem gerar para o investidor, a partir dos dividendos que elas podem gerar para o investidor, a partir do seu crescimento patrimonial, a partir do seu crescimento de fluxo de caixa, a partir do crescimento do seu lucro, a partir da valorização do seu nome no mercado. Todos esses fatores podem contribuir para o valuation, para o valor estimado dessa empresa, desse título, desse fundo. Então, para o investidor, o valuation é bem-vindo no sentido de trazer à tona um valor que pode ser comparado com o valor de mercado para dar a ideia ao investidor se uma empresa está numa boa situação para ser comprada ou até mesmo ser vendida. E existem diversos modelos de valuation. E valuation é uma ferramenta matemática, mas essa ferramenta matemática, esse modelo matemático é alimentado por dados. E esses dados vêm da onde, Paulo? Vem das empresas, vem dos balanços financeiros das empresas, dos demonstrativos de resultados. Eu falo empresas, mas podem ser fundos de investimento, fundos imobiliários, podem ser títulos, podem ser criptomoedas, podem ser commodities como petróleo, como ouro, podem ser novas empresas, startups. Então, a partir dos dados financeiros dessas empresas, ele faz uma previsão dos retornos dessa empresa, do fluxo de caixa futuro dessa empresa e traz tudo a valor presente para gerar um valor, e esse é o valor intrínseco da empresa, é o valor do quanto a empresa deveria estar valendo naquele momento. E tudo isso é justamente para fundamentar a decisão de comprar ou não comprar, de investir ou não investir, porque o investidor não quer pagar mais do que um ativo realmente vale, e esse é um princípio fundamental do valuation. Quando você faz o valuation, quando as empresas fazem, quando os grandes investidores fazem o valuation, eles não acreditam que o preço está nos olhos de quem vê. Para os investidores sérios, isso não é verdade. É preciso de fato fazer uma avaliação concreta dos fundamentos de qualquer investimento para se tomar a decisão correta de comprar ou vender certo ativo. E muitos perguntam se valuation é a ciência exata, ela dá um valor exato e aquele é o valor fechado de quanto a empresa vale num determinado momento.
E a verdade é que os modelos são exatos, os modelos são matemáticos, mas os dados dependem da avaliação do analista, de como o investidor vai usar aqueles dados dentro do modelo. E isso pode trazer o problema de conflito de interesses, porque às vezes os analistas podem trabalhar em empresas que, de certa forma, podem tirar vantagem de uma avaliação boa ou ruim da própria empresa ou de empresas de terceiros. Então isso leva ao conflito de interesses e leva a avaliações ruins feitas por esses analistas. Então a melhor forma de se ter uma avaliação isenta é verificar se o analista que fez aquela avaliação pertence ou não pertence à instituição sendo avaliada, ou se ele não é concorrente da instituição sendo avaliada. Outra questão que ocorre muito é se o valuation é fixo, se ele não muda com o tempo. E de fato, o mercado tem muitas informações rodando o tempo inteiro. E a cada 3 meses as empresas lançam novos relatórios com desempenho operacional, com desempenho financeiro, com seu lucro, e é necessário que o valuation seja refeito para se ter uma nova perspectiva do valor daquelas empresas. Então o valuation é algo vivo, é algo que está sempre se atualizando, considerando as novas informações. O valuation feito há 3 meses atrás não é o mesmo valuation feito agora com novas informações. Outra coisa muito importante de ser mencionada é sobre a precisão da avaliação. Como eu falei antes, para fazer o valuation, usam-se modelos quantitativos, ou seja, modelos matemáticos. Porém, as entradas desse modelo não são objetivas, são às vezes subjetivas e dependem da avaliação do analista sobre o crescimento, sobre as projeções de crescimento de uma determinada empresa, sobre as projeções de fluxo de caixa, taxa de juros, inflação, resultados operacionais dessa empresa, tudo isso de forma projetada. É uma previsão do futuro e essa previsão do futuro pode conter muitos erros. Então, como todo estudo estatístico, a precisão do valuation tem sempre margens de erro. Deve-se considerar sempre um desvio padrão, uma faixa de valores. Portanto, no valuation, na avaliação de uma empresa, é gerado um resultado que considera uma faixa de valores possíveis para aquela empresa e não um valor fixo e fechado. Isso traz uma outra questão, que é sobre a quantidade de informações existentes no mercado, porque quanto mais informações eu tenho, mais eu posso alimentar o meu modelo e mais preciso esse modelo ficaria. Mas a verdade é que isso não é 100% correto. Como eu falei, o modelo é quantitativo, é matemático, excelente, ele gera resultados exatos. Porém, as entradas, elas têm incertezas, e são essas incertezas que fazem com que o resultado do valuation caia numa determinada faixa e não em um valor exato. A verdade é que se você usa um parâmetro de entrada e esse parâmetro de entrada tem uma certa margem de erro, essa margem de erro vai ser transferida para o valor que você encontrar para aquela empresa. Obviamente, se você usa muitos valores de entrada com muitos erros, todos esses erros vão se propagar para o valor final da sua estimativa, o que vai gerar mais erro ainda no seu modelo de avaliação. Não é que o modelo seja errado, o problema está nas entradas, que tem uma grande variação, que podem ter uma incerteza muito grande, e essas incertezas são propagadas para a saída do modelo, que é justamente o valor e a faixa de valores intrínsecos possíveis para essa empresa. Portanto, quanto maior a complexidade do modelo, mais erro esse modelo poderá ter. Então aqui, para o valuation, é necessário usar o princípio da parcimônia, que é o princípio que você vai utilizar o que é essencialmente necessário para o seu modelo e nada mais. Tudo isso para evitar que você tenha o segundo problema, que relaciona o detalhamento, a complexidade do seu modelo com os erros que vão ser propagados para a saída desse modelo. Então, quanto menos informação você colocar no seu modelo, menos erros você vai ter na saída do seu modelo de valuation. E é muito importante mencionar sempre que a informação que você coloca no seu modelo é o que vai dizer se ele vai ter erro ou não. Então, cabe a você, investidor, analisar quais as melhores informações e mais confiáveis para você colocar no seu modelo de avaliação de investimentos, para que esse modelo tenha o mínimo de erros possíveis na saída e você possa ter uma avaliação de uma empresa mais assertiva para a sua tomada de decisão de comprar ou vender. E de fato existem vários métodos para se avaliar investimentos por aí. Existe análise técnica, existe análise fundamentalista, existe o valuation que eu acabei de falar aqui, existem os métodos estatísticos de avaliação e cabe a você decidir qual o melhor método para você fazer os seus investimentos e tomar as suas próprias decisões de investimento. O valuation é um método consistente de se fazer esse tipo de análise, mas ele não é perfeito porque depende
das entradas que vão ser colocadas nos modelos de avaliação. E quanto mais o investidor estudar, mais ele será capaz de discernir quais as informações mais confiáveis para ele colocar no modelo de avaliação e ter um valuation cada vez mais preciso. E o objetivo disso tudo é a construção de um patrimônio, é a construção de uma renda passiva que leve você, investidor, a ser independente financeiramente, de modo que você possa ganhar dinheiro somente com seus investimentos, sem precisar trabalhar fisicamente, sem precisar trabalhar para ninguém. E se você tem interesse de construir essa renda passiva, eu recomendo para você o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão onde eu desmistifico a criação de renda passiva e mostro quais são as ferramentas dos grandes investidores e grandes corporações usadas para a realização de investimentos e geração de fluxo de caixa de renda passiva para você alcançar a sua independência financeira. Então eu deixo aí na descrição um link para você ir lá acessar esse aulão, que é de graça, após esse vídeo, ok? E agora, muito importante, se inscreva no canal, porque aqui você já sabe, a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você. E eu faço isso sempre, todo domingo. E agora, assista essas recomendações que eu estou deixando aí. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Aqui é Paulo Reis, desligando.